Ei, boa noite. Anteontem na segunda-feira eu fiz um vídeo falando sobre esperança. E a primeira pessoa beneficiada com esses vídeos que eu faço, graças a Deus, assim, né, eu preciso tanto, sou eu mesma. E depois o Espírito Santo, né, ele usa da forma que ele quiser, do jeito que a gente é, para atingir as outras pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu falei sobre esperança, eu falei sobre confiar em Deus, eu falei sobre colocar todos os nossos sonhos nas mãos de Deus, que quando às vezes Deus dá um não pra gente, na verdade, ele como Pai bondoso, amoroso, que sabe tudo, que pode tudo, que está em todos os lugares, ele sabe qual é o melhor pra gente e com esse não a gente cresce. Com esse não o ouro é provado no fogo. Se você está sendo provado no fogo, dê glória a Deus. Glória a Deus porque você tem uma oportunidade de crescer. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu falei sobre esperança, mas eu não falei sobre a palavra de Deus. Você tem contato com a palavra de Deus? Vocês podem imaginar que antes de Jesus me resgatar, né, antes de eu voltar para a igreja católica, assim, eu me afastei muito dela, mas eu não mudei de religião. Eu sempre fui católica, mas uma católica muito morna. Eu achava a palavra de Deus uma coisa muito brega. Eu achava assim, quem lia a palavra de Deus, ela tá tão escrita, né? Era brega. E perdão, Senhor, por isso, mas isso foi assim uma ignorância, porque eu não sabia quanto conhecimento, quanta coisa maravilhosa tinha aqui. Quanta coisa maravilhosa tem aqui. E eu gostaria de falar para vocês o tanto que é importante ler a palavra de Deus. Eu não sei se você, né, talvez tudo que eu vou falando aqui sai espontaneamente. Eu tô com uma amiga minha muito querida, a Alina, me filmando. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo ele vai falando no meu coração e eu penso que talvez você que seja casada, né, que esteja com seu marido, e pense assim, gente, tá faltando alguma coisa na nossa vida. Tá faltando, sabe, a gente sai, a gente viaja, a gente tem bens, a gente tem o carro do ano, a gente tem uma roupa legal, uma roupa bacana, mas tá faltando algo. Talvez isso que tá faltando, mulher, para sua vida, seja um encontro com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é única. Ela é o próprio Deus falando no nosso coração. E às vezes, desculpa, eu desconcentrei que tem um moço ali na janela e me desconcentrou, mas eu vou voltar a falar. Ela é viva e ela, quando ela cai no nosso coração, ela produz frutos de esperança, frutos de direcionamento, porque talvez a gente está indo para um caminho que nos leva à perdição, sim, porque o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e o salário do pecado é a morte. Talvez você esteja realmente vivendo isso na sua vida, uma morte em vida, que é a pior coisa que existe. E eu quero falar isso para você, mulher, que talvez sente que falta alguma coisa na sua vida. Talvez seja isso, uma proximidade com a palavra de Deus. Tudo nesse mundo pode acabar. Hoje eu ouvi o Márcio Mendes falando, que é um pregador da Canção Nova, que ele falou que tudo poderia acabar, mas que se ele ficasse sozinho no mundo com a palavra de Deus, ele teria vida. E é isso que ela provoca em nós. Através do Espírito Santo, que quando a gente pede, vem Espírito Santo, me ajuda a discernir essa leitura, me ajude a que essas palavras elas caiam no meu coração e produzam vida, que produzam fruto. Ele ajuda, mas a gente não busca. A gente às vezes busca muitos livros de autoajuda, que fulano de tal escreve isso, daquilo, mas a gente não busca a ajuda do alto, e a ajuda do alto é isso daqui. E eu achei, duvida não que é pior. E eu achei hoje tão interessante, porque eu já estava há muito tempo, né, hoje durante o dia, buscando uma palavra, falando assim, nossa Senhor, mas eu vou falar da palavra de Deus e hoje eu tô tão árida, hoje eu tô tão seca, né? Tava acontecendo isso comigo, mas quando eu recorro ao Espírito Santo, eu peço, clamo. Uma pessoa me ligou hoje, um amigo, Ricardo, ele me ligou hoje. E na nossa conversa ele falou assim comigo, Cris, vai no Salmo 125 que Deus vai falar com você. E é isso que eu quero te falar, quero falar só um pedacinho. Talvez você esteja vivendo por um momento difícil, um momento de espera, um momento de não saber, de não conseguir ver uma luz no fim do túnel. E dê glória a Deus por isso, porque você está sendo provado, testado. E leia a palavra de Deus, não é brega, eu já achei que fosse brega, não é brega, é vida, é santidade para a nossa vida e é disso que a gente precisa. E eu vou ler para você. Quem semeia entre lágrimas
colherá com alegria. Quando vai, vai chorando, levando a semente para plantar. Mas quando volta, volta alegre, trazendo seus feixes. É exatamente isso. A nossa peregrinação, ela é difícil, ela é árdua, mas não desista. Não desista de caminhar, não desista de batalhar pelo seu casamento, não desista de batalhar pelos seus projetos, porque os projetos são nossos, nós temos que fazer projetos sim, mas é Deus que vai movendo isso tudo, é onde é que fala a palavra, né? Quem semeia entre lágrimas é difícil, é batalhador, todo mundo, a gente está passando por um momento de crise muito grande, crise financeira, crise no país e as crises que a gente passa interiormente mesmo. Mas a gente vai semeando entre lágrimas, mas pode ter certeza que quando a gente volta alegre, trazendo os nossos feixes, a nossa colheita, tudo aquilo, a nossa plantação. E é isso, gente, ó. Isso daqui, ó, na cabeceira da cama, como nosso melhor amigo, que é capaz de, meio às lágrimas, como eu tava hoje, retornar alegria para o nosso coração, porque Deus fala através da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. E